Presidente Lula muda o comando do Ministério da Saúde, demitindo Nízia Trindade e nomeando Alexandre Padilha. Governo anuncia uma vacina 100% nacional contra a dengue, que será incorporada ao SUS no ano que vem. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que os trabalhadores paguem taxa de juros 70% menores que as atuais. Pesquisa que apontou aumento da desaprovação ao atual governo também revelou descontentamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Operação da polícia descobre instituições financeiras para movimentar dinheiro do PCC. Reino Unido anuncia maior investimento na compra de armas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Vasco da Gama pede recuperação judicial para acertar dívida de quase R$ 1,5 bilhão de reais. E se as mulheres recebessem salário pelo que produzem em casa, formariam o quarto maior PIB do mundo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Nízia Trindade não é mais ministra da Saúde. Ela foi dispensada hoje do cargo, que passará a ser ocupado por Alexandre Padilha, que era o responsável pela Secretaria das Relações Institucionais. A decisão foi tomada em um dia em que o último ato da agora ex-ministra foi anunciar a fabricação de uma vacina nacional contra a dengue, que será incorporada no ano que vem à rede do SUS. Vamos a Brasília ao vivo para entender melhor esta história com o repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, a você que nos acompanha também em casa. Bem como você disse, Jaqueto, o presidente Lula demitiu então a ministra Nízia Trindade, ela que era ministra da Saúde, desde o primeiro dia que o governo, o terceiro mandato de Lula iniciou aqui no nosso país, né? Ela foi substituída então por Alexandre Padilha, ele que fazia parte da Secretaria das Relações Institucionais e que agora passa então a assumir a pasta da Saúde. O cargo antes ocupado por Padilha deve ir então para alguns nomes. Entre eles estão cotados Isnaldo Bulhões ou Antônio Brito, do PSD da Bahia, bem como também outros nomes também, principalmente, estão sendo sugeridos, inclusive, pelo Planalto, mas a ideia de Isnaldo Bulhões ou Antônio Brito é justamente o fácil acesso que eles possuem com os partidos de centro. E aí, nesse caso, o governo ele estaria tentando se relacionar, se aproximar ainda mais com esses partidos de centro. Então, essas duas escolhas seriam tomadas principalmente no sentido mais estratégico, mais político ali, né? Outro cotado também é o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará. As mudanças dos ministérios, inclusive, devem acontecer em etapas, né? Porque a gente pode perceber que desde o início agora desse ano, a gente já começa a perceber uma dança das cadeiras, né? Em volta dos ministérios. E essas mudanças, né? Elas vão acontecer em etapas, então essa mudança ela vai ser fatiada. Nessa primeira fase, o Planalto vai ser primeiro observado os cargos relacionados ao Planalto e todos eles vão ser modificados baseado aqui até muito próximo, até antes do próximo feriado prolongado que nós vamos ter agora no início de março. Então é possível que a gente veja, inclusive, algumas mudanças aqui também na gestão do Planalto. Já na segunda etapa, vai começar de fato a se mexer nos ministérios. Atualmente, inclusive, os ministérios nessa segunda etapa, após esse feriado, os ministérios que são ocupados principalmente pelo PT. Então, estariam na mira, então, para essas mudanças. O Ministério das Mulheres, que atualmente é gestado por Cida Gonçalves, bem como também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar,
que atualmente é administrado por Luiz Paulo Teixeira, e, por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que atualmente a pasta está aí sob responsabilidade de Wellington Dias. Depois de passado essa segunda etapa, que vem após, né, o período aí, então, do feriado prolongado, viria então a terceira etapa da reforma ministerial. Nesta etapa estariam então os ministros ocupados ali então por partidos políticos e também por parceiros do governo, né? Tantos partidos parceiros do governo, da base aliada, bem como também de outros parceiros políticos do governo. Logo no início do ano, inclusive, Lula já havia feito, né, uma dessas mudanças, já havia sido feito, e essa mudança ela ocorreu justamente na SECOM, com a saída de Paulo Pimenta e a entrada de Sidônio Palmeira, com o objetivo justamente de quê? De mudar, né, a comunicação do governo federal com a população. Inclusive, os anúncios feitos, né, por Nízia Trindade foram, bem como a gente já sabe, foram os últimos anúncios que ela acabou por fazer, e o Planalto viu, né, esses anúncios como uma saída honrosa para a ministra que está, né, no governo Lula, então, desde o início, né, deste terceiro mandato. Nízia Trindade, inclusive, ela foi ministra desde o primeiro dia, ela foi indicada principalmente por ter um perfil muito mais técnico, mas o governo vinha acreditando que a pasta não estava entregando os objetivos que o governo esperava, né? Até porque é importante destacar que o Ministério da Saúde ele tem a maior quantidade, né, a maior verba disponível ali justamente para o ministro poder fazer essa gestão. Então, inclusive, é muito procurado, né, por outros partidos, enfim, por outros parceiros do governo. Geralmente essa pasta ela é muito cobiçada. Bom, outro ministro que também estaria ali para sair, principalmente dado por interlocutores, né, por informações que foram repassadas aí por interlocutores, seria o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ele, inclusive, avisou que o Planalto que poderia justamente deixar o governo, né, pedir demissão, caso seja criado algum tipo de imposto que possa taxar, por exemplo, exportações de alimentos como carne, como soja, como trigo e tudo mais, porque ele não está disposto, nesse caso, a comprar essa briga, ele não está disposto, então, a colocar seu nome assinando, né, algo neste sentido. Então, ele acabou falando ali para interlocutores que, se caso o governo, então, taxe as exportações de alimentos, ele vai acabar entregando, então, o cargo. É importante destacar que Arthur Lira, né, é um dos cotados, inclusive, para fazer parte justamente desse ministério, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. O ministro também acabou falando ali para interlocutores próximos que tem visto ali um crescimento, principalmente uma pressão interna muito grande da bancada do PT no Congresso Nacional, justamente para que aconteça, né, ocorram as aprovações desses tipos de medidas que seriam, segundo os interlocutores, então, do ministro Carlos Fávaro, que seriam extravagantes para conter, então, o preço dos alimentos. Então, a gente tem hoje a saída de Nízia Trindade, né, a demissão de Nízia Trindade na pasta da saúde e ainda mais essa informação, interlocutores, né, do atual ministro Carlos Fávaro, do ministro da Agricultura e da Pecuária, que disse que entregaria o cargo caso o governo, então, fizesse alguma taxação nas exportações de alimentos. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E aumentou a desaprovação ao atual governo, mas uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, divulgada hoje, também revelou que muitos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro está por trás da tentativa de golpe do Estado e a maioria não quer nenhum nem outro nas próximas eleições. A mais recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, CNT, realizada pelo Instituto MDA, revelou crescimento na desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento indica que 55% dos entrevistados reprovam a gestão, enquanto 40% a aprovam. A pesquisa mostra uma mudança significativa na percepção da população.
Além disso, a avaliação negativa do governo subiu para 44%, enquanto a positiva caiu para 29%. Especialistas apontam que a economia tem sido um fator central para a variação nos índices. A inflação acumulada em fevereiro de 2025 chegou a 4,96%, impactando diretamente o custo de vida da população. O aumento dos preços de alimentos, combustíveis e serviços tem sido uma preocupação constante para os brasileiros. A pesquisa também ouviu eleitores sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido apontado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, como líder de uma organização criminosa que tentou romper com a ordem democrática. Mais da metade dos eleitores considera que Bolsonaro tem responsabilidade. O que muda é o nível de participação de 26,9% que consideram que ele é o principal responsável, enquanto 28,9% avaliam que o ex-presidente é um dos responsáveis pelos crimes denunciados. A soma dos percentuais é de 55,8%. Outros 27,6% responderam que Bolsonaro não é responsável pelos crimes apontados na denúncia da PGR. E não souberam ou não responderam 16,6%. A pesquisa também aponta uma série de cenários para a disputa de 2026, todos mostrando empates técnicos. 35,1% dos eleitores brasileiros preferem votar em algum candidato que não seja ligado nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 30,7% apontam a preferência por um candidato ligado a Bolsonaro, sendo ele próprio ou um aliado. Já 29,4% citam a escolha por Lula ou um candidato apoiado por ele. Os que não souberam ou não responderam são 4,8%. A predileção por um nome de fora da polarização é maior entre os mais jovens, de 16 a 34 anos, entre os quais o índice alcança 43%, e entre os que têm ensino superior, grupo no qual o apoio chega a 44%. Em uma corrida que incluísse Lula e Bolsonaro, este hoje inelegível por decisão do TCE, os dois estariam tecnicamente empatados, se a eleição fosse hoje. O petista aparece numericamente com 30,3% e Bolsonaro com 30,1%. Completam a lista Ciro Gomes com 9,8%, Pablo Marçal com 6,7%, Ronaldo Caiado com 3,5% e Romeu Zema com 2,7%. Brancos e nulos correspondem a 11,1% e os indecisos são 5,8%. No cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no lugar de Bolsonaro, Lula soma de 30,4%, Ciro Gomes aparece com 14,3% e Tarcísio tem 14% e Marçal tem 13,2%. Completo a lista Zema e Caiado, ambos com 3,9%. A pesquisa CNT ouviu 2.002 entrevistados presenciais em 137 municípios do país entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A ex-presidente Dilma Rousseff passa bem. Ela está internada em um hospital de Xangai, na China, em consequência de uma inflamação na parte interna dos ouvidos. Atualmente, Dilma Rousseff mora na China, onde preside o Banco do BRICS. O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, prestou depoimento hoje no inquérito que investiga a denúncia de assédio contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
O ex-ministro foi demitido do cargo no ano passado, após denúncias de assédio sexual. A Polícia Federal iniciou as investigações e o caso segue sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. A PF analisou diversos depoimentos de mulheres que teriam sofrido algum tipo de importunação quando Silvio Almeida era ministro, como a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que relatou momentos de importunação sexual e atitudes desrespeitosas sofridas durante quase 3 anos. Os advogados de defesa do ex-ministro tentaram adiar a data, alegando que não tiveram acesso a todo o inquérito, mas não conseguiram. O interrogatório aconteceu normalmente. Esta foi a primeira vez que ele prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso. Almeida negou todas as acusações e alegou ser alvo de perseguição política. Segundo os investigadores, esta foi a última etapa para finalizar a investigação e indiciar ou não o ex-ministro por importunação sexual. E veja a seguir, Ministério do Trabalho informa que medida para liberar dinheiro do Fundo de Garantia será editada na próxima sexta-feira. E operação da polícia descobre instituições financeiras para movimentar dinheiro do PCC. A Polícia Federal realizou uma operação nesta terça-feira que investiga o envolvimento de fintechs na lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da capital e grupos terroristas. A operação denominada Hydra identificou transações financeiras com organizações terroristas por meio de criptomoedas. O Ministério Público de São Paulo tomou conhecimento de um comunicado do Ministério da Defesa de Israel sobre a existência de carteiras de ativos digitais e contas digitais que seriam operacionalizadas para a movimentação de criptomoedas com fins de perpetração de crimes de terrorismo. A 2G teria ligação com as contas. A conexão foi descoberta depois que o Banco Topázio identificou transações entre a 2Go, que é sua cliente, e as carteiras digitais elencadas no comunicado do Ministério da Defesa de Israel. O banco não é investigado e colabora com o inquérito e notificou as autoridades. Os promotores do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado, braço do Ministério Público de São Paulo, afirmaram que a ligação demonstra como a empresa proporciona condições apropriadas para a movimentação dos recursos das mais variadas origens ilícitas. Além da 2GO, a fintech Invibank, solução de pagamentos, também é alvo da investigação. Basicamente, essas instituições de pagamento, elas se prestam para esse fim, servir como meio de pagamento. Agora, a partir do momento que ela passa a ter um comportamento de banco, emprestando dinheiro, gerando cartão de crédito e outras atividades, gerando oportunidade de fundos de aplicação, ela passa a ter um comportamento de uma instituição financeira. Então, portanto, a regra deveria ser a mesma em relação aos protocolos internos e principalmente as eventuais sanções que porventura possam ser aplicadas, similarmente ao que acontece com os bancos. O policial civil Silas Salerno Elia Júnior, dono da Invibank, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A investigação que levou a Polícia Federal e o Ministério Público a abrirem a operação, que teve como ponto de partida a delação premiada do corretor de imóveis, Antônio Vinícius Lopes, Gritzbach, executado no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. A Operação Hydra, ela teve início a partir da delação do colaborador Antônio Vinícius Gritzbach, que foi assassinado no final do ano passado, e visava justamente duas instituições, né, que são consideradas instituições de pagamento, comumente chamadas de fintechs, a Invibank e a 2Go Bank, né, instituições essas que foram utilizadas pelo crime organizado, por criminosos, para poder branquear os seus ativos, né? Basicamente, o que se fazia nessas instituições por parte de alguns criminosos
inclusive ligados ao PCC, era o aporte de crédito em nome de laranjas, né, de pessoas fictícias, a fim de mascarar, né, de velar a origem e a identidade dos verdadeiros beneficiários desses recursos. Segundo o Ministério Público, as fintechs direcionavam depósitos para contas de laranjas controladas pelas próprias empresas e depois transferiam o dinheiro para a compra de imóveis e outros bens ou para contas no exterior, dificultando a fiscalização por órgãos de controle, como o Banco Central e a Receita Federal. Uma rede de laranjas e operadores que teriam sido usados pelas fintechs foram identificadas pelas autoridades. A lista inclui um pedreiro e um beneficiário do auxílio emergencial da pandemia, além de réus por roubo, lavagem de dinheiro e tráfico. O governo federal deve publicar na próxima sexta-feira medida provisória liberando o saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço para trabalhadores que foram demitidos e aderiram ao saque aniversário e ficaram impedidos de sacar o recurso. O Ministério do Trabalho e Emprego estima que a medida vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. Terão direito ao saldo remanescente quem foi demitido entre janeiro de 2020 até a data da publicação da medida provisória. No total, serão disponibilizados 12 bilhões de reais. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, acelerou em fevereiro. Ficou em 1,23%, puxado principalmente pela conta de luz e pelos gastos com material escolar e os combustíveis. Mesmo assim, o maior índice dos últimos 9 anos para o mês de fevereiro ficou um pouco abaixo do esperado pelo mercado. No período de 12 meses, o indicador medido pelo IBGE está acumulado em quase 5%, o que significa acima do teto da meta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que apoia uma tese segundo a qual os trabalhadores deveriam pagar 70% a menos da taxa de juros. No encontro promovido pelo BTG Pactual, Haddad também disse que espera a boa vontade do novo comando do Congresso com as pautas econômicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi elogiado pelo banqueiro André Esteves. Na abertura do evento, André Esteves, que é presidente do Conselho de Administração e sócio sênior do BTG Pactual, disse ter orgulho do ministro Haddad pela fibra e dedicação. Disse também que o ajuste fiscal poderia avançar e que caberia aos banqueiros apoiar essa batalha. O ministro da Fazenda reforçou que a agenda fiscal não pode perder força e destacou que tem dialogado com os novos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele acrescentou que espera uma relação como a que teve com os antecessores, que, segundo o ministro, tiveram compreensão da agenda econômica. Fernando Haddad também rebateu críticas sobre o pacote de 25 iniciativas econômicas elaboradas pelo Ministério da Fazenda para este ano e descartou a possibilidade de abrir mão das iniciativas. Sobre os mercados tensos, o ministro da Fazenda citou o cenário externo como um fator de instabilidade e destacou que a falta de previsibilidade das decisões econômicas globais tem amplificado a apreensão dos agentes financeiros. O ministro também disse que há um ambiente de incerteza em diversas economias, o que impacta diretamente o Brasil. Ele sugeriu, no entanto, que os agentes financeiros internos têm uma visão mais negativa sobre o país do que os estrangeiros, e falou sobre a criação de uma medida provisória no acesso ao crédito do e-consignado, onde o ministro trata como uma revolução, e sugeriu que os trabalhadores possam ter acesso a taxa de juros até 70% menores. Isso vai permitir com que trabalhadores do setor privado utilizem seus salários como garantia para empréstimos com juros reduzidos. A medida teria impacto entre empreendedores, ao facilitar o acesso ao crédito para aqueles que desejam expandir seus negócios ou formalizar suas atividades. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que, apesar do ano eleitoral, as propostas da Fazenda são estruturais e não devem ser contaminadas pela disputa política. A inflação alta, mas abaixo do esperado, animou um pouco o mercado financeiro, que também ficou na expectativa do anúncio da liberação de dinheiro do Fundo de Garantia, o que não aconteceu.
Por isso, o dólar terminou o dia estável, cotado em R$ 5,75. E a Bolsa de Valores subiu 0,46%, aos 125.979 pontos. E foram liberados hoje 4 bilhões e 175 milhões de reais de subsídio para o Plano Safra deste ano. O dinheiro estava bloqueado desde a última sexta-feira pela falta de aprovação do orçamento. Mas uma medida provisória garantiu que as instituições financeiras que operam com o crédito agrícola retomem a negociação de empréstimos aos pequenos, médios e grandes agricultores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que mesmo sendo um crédito extraordinário, não haverá problemas para o ajuste das contas públicas. Começaram hoje os pagamentos do PED-MEIA, o Programa de Incentivo Financeiro para estudantes de escolas públicas que concluíram o ensino médio no ano passado. O programa foi criado para atender mais de 2 milhões de estudantes inscritos no Bolsa Família. Cada um receberá R$ 1.000 ao final de cada ano concluído. O dinheiro ficará guardado em uma poupança e só poderá ser retirado depois da formatura. Além disso, os alunos que participaram da última edição do Enem receberão um bônus de R$ 200. O objetivo do programa é incentivar os estudantes de 14 a 24 anos a não desistirem da escola. Por isso, para ter direito ao PED-MEIA, é preciso frequentar pelo menos 80% das aulas do mês. E você vai ver a seguir divulgado vídeo em que policial diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está na mira. E o Reino Unido anunciou o maior investimento na compra de armas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Surgiu uma nova revelação nas investigações da eventual tentativa de golpe de Estado no Brasil. Um áudio encontrado no aparelho celular do agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, revelou o momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estaria na mira para receber um tiro. A Polícia Federal encontrou uma mensagem do agente Vladimir Soares em que ele faz menção ao plano de assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O planejamento era parte da trama golpista depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. O agente federal Vladimir Soares estava infiltrado e integrava a equipe de segurança do presidente Lula durante a transição de governo. Ele foi acusado de repassar informações confidenciais sobre a estrutura da equipe encarregada de proteger o presidente eleito a pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro. O agente está preso desde novembro do ano passado. A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal após a análise de materiais apreendidos com o ex-assessor do gabinete da presidência, Sérgio Rocha Cordeiro, capitão da reserva com quem Soares mantinha contato direto. De acordo com as investigações, a atuação do agente da Polícia Federal fazia parte da execução do plano, que incluía atentados contra Lula, seu vice Geraldo Alckmin e a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O áudio descoberto faz parte do material apreendido com os 40 indiciados pela trama golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Nas mensagens, o agente também afirma qual armamento seria usado. Ainda sob sigilo judicial, o policial diz aos colegas que estavam com Moraes na mira para atirar. O relatório da Polícia Federal dá detalhes sobre como o grupo iria agir, com militares em frente ao prédio onde o ministro morava na época na Asa Sul, em Brasília. Eles estavam de prontidão para o ato. A análise desse e outros áudios será enviada agora ao Supremo Tribunal Federal em um relatório complementar, para que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, levante o sigilo. Os funcionários públicos dos Estados Unidos estão reagindo mal à ordem do bilionário Elon Musk para que eles façam relatórios sobre as atividades, sob o risco de perderem o emprego. Hoje, pelo menos 20 trabalhadores do próprio departamento comandado por Musk pediram demissão. Os funcionários faziam parte do Serviço Digital dos Estados Unidos e haviam sido incorporados
ao Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, DOGE, após a posse de Donald Trump. Cerca de 40 servidores do serviço foram demitidos, e os cerca 65 restantes haviam sido incorporados ao novo órgão. Desses 65, 21 renunciaram agora. Os funcionários assinaram uma carta onde destacaram que pessoas usando o crachá de visitante da Casa Branca, algumas das quais não quiseram se identificar e pareciam ter conhecimento técnico limitado sobre o trabalho realizado pelo serviço digital, interrogaram os servidores após a posse de Trump. Dando continuidade ao plano de revisão do governo federal americano, Musk afirmou nesta segunda-feira, em mensagem no DIS, que funcionários federais terão uma segunda chance para responder ao e-mail em que o governo Trump pede um resumo semanal das realizações dos servidores, sob o risco de serem demitidos caso não houvesse resposta. Musk tem defendido a medida e ironizado a resistência em responder ao e-mail, como se ela fosse a prova de que os servidores são ineficientes. Funcionários federais, no entanto, viram o e-mail como um ultimato do bilionário, que está à frente do Departamento de Eficiência Governamental, muito embora seja apenas um conselheiro presidencial e não tenha autoridade para tomar decisões de acordo com a Casa Branca. À medida que o prazo final dado por Musk se aproximava, à meia-noite de segunda, o Escritório de Recursos Humanos disse às agências que seus trabalhadores poderiam ignorar o e-mail. Algumas delas, como o Pentágono, já haviam sinalizado anteriormente a servidores que não respondessem o e-mail. A iniciativa de redução de pessoal encampada por Musk e executada pelo Departamento de Eficiência Governamental já levou à demissão de mais de 20 mil trabalhadores federais. A grande maioria das demissões envolveu funcionários em período probatório que começaram suas posições há menos de um ano e, portanto, teriam menos proteções legais do que servidores civis de carreira que compõem a maior parte da força de trabalho federal de 2.300.000 servidores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um plano para vender um visto que dará direito à cidadania americana a imigrantes ricos, chamado Gold Card, o visto dourado. De acordo com o plano do líder americano, o valor do documento sairá pela bagatela de 5 milhões de reais, o que na cotação atual da moeda brasileira custaria 28 milhões e 700 mil reais. Segundo Trump, o objetivo é atrair estrangeiros dispostos a investir e gerar empregos nos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta terça-feira que vai aumentar o orçamento da defesa em 2,5% do PIB até 2027. A declaração foi dada durante o discurso do Premier na Câmara dos Comuns. O líder trabalhista disse que esperava aumentar o orçamento de defesa para 3% na próxima legislatura. Para lidar com esse aumento na defesa, o governo reduzirá os atuais 0,5% do produto interno bruto, alocados à cooperação internacional para 0,3% em 2027. Com esse aumento, o primeiro-ministro estima que o Reino Unido gastará 13 bilhões e 400 milhões de libras, o equivalente a 97 bilhões e 500 milhões de reais a mais em defesa por ano a partir de 2027. O primeiro-ministro britânico admitiu que ele não gostou de tomar essa decisão nesse momento, mas lembrou que, quando o Muro de Berlim caiu em 1990, ninguém imaginava que tanques russos entrariam em território europeu. A Rússia representa uma ameaça à segurança nacional do Reino Unido, segundo disse aos parlamentares, uma vez que já ameaçou o espaço aéreo do país, suas águas e realizou ataques cibernéticos e químicos em território britânico. Keir Starmer enfatizou ainda que a OTAN continua sendo a base da segurança do Reino Unido, ressaltando que a Organização Atlântica traz paz ao continente europeu há 75 anos. O premier britânico também se recusou a escolher entre os Estados Unidos e a Europa, dizendo que Washington é um aliado importante e que reiterará isso ao presidente americano Donald Trump quando se encontrar com ele na Casa Branca
Branca esta semana. Falando na Câmara dos Comuns, Starmer disse que o país inteiro estava buscando a paz na Ucrânia e uma solução diplomática para o conflito. Já a líder da oposição, a conservadora Kemi Badenoch, deu seu apoio ao aumento dos gastos militares. De Starmer, assim como os democratas liberais, o terceiro maior partido no parlamento britânico. Agora há pouco eu cometi um erro quando disse que o governo americano planeja vender o direito ao visto, a cidadania americana, através de um projeto chamado Gold Card. Eu disse que isso seria pelo preço de 5 milhões de reais, mas não, custaria 5 milhões de dólares, o equivalente a 28 milhões e 700 mil reais. Pelo erro, peço o seu perdão. O piloto de um avião comercial foi obrigado a arremeter rapidamente para evitar uma colisão com um jato que atravessava a pista de pouso em um aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos. As imagens mostram um momento de grande tensão. A decisão teve que ser tomada em fração de segundos pelo piloto do Boeing, salvando muitas vidas no aeroporto internacional Midway, em Chicago, nos Estados Unidos. No momento do pouso, prestes a tocar o solo, um jato particular apareceu cruzando a pista, fazendo com que o piloto do Boeing arremetesse o avião como uma forma de desviar e evitar um trágico acidente. Uma manobra brusca, mas fundamental. E assim foi. Após arremeter, o avião fez uma nova manobra e, enfim, pousou com segurança. O Boeing faz parte da companhia Southwest Airlines. E segundo a própria empresa, a tripulação seguiu os procedimentos de segurança e não houve feridos. A estrutura de uma ponte em construção desabou em Seul, a capital da Coreia do Sul. Ao menos 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. O acidente aconteceu quando as 5 estruturas de sustentação, com 50 metros de altura, desmoronaram após um guindaste posicionar uma viga sobre os pilares da ponte em construção. A Agência Nacional de Bombeiros mobilizou 3 helicópteros e 150 oficiais para a operação de busca e resgate das vítimas. Também foram disponibilizados os recursos necessários para garantir as medidas de segurança para evitar danos adicionais. As vítimas eram funcionários que estavam trabalhando para instalar a plataforma da ponte de uma rodovia. A obra estava prevista para o ano que vem e ligaria 2 das principais cidades coreanas. Este não foi o primeiro acidente mortal que aconteceu este ano. No início de fevereiro, um canteiro de obras de um hotel pegou fogo. As 100 vítimas foram resgatadas pelo telhado do prédio. Mas 6 pessoas morreram no incêndio. O metrô da cidade de São Paulo parou hoje à tarde em horário de pico. A linha 3 vermelha apresentou falhas elétricas na região da República, no centro da cidade. Os passageiros abriram as portas e andaram sobre os trilhos por causa do calor. Em nota, a direção do metrô informou que o trânsito de pessoas nos túneis geraram a paralisação também nas estações Santa Cecília e Anhangabaú. E a região sul do Brasil está em alerta por causa da onda de calor. As temperaturas devem ficar altas até amanhã, pelo menos. Santa Catarina é um dos estados afetados. Santa Catarina, assim como várias cidades do sul do Brasil, está vivendo aí a sua onda de calor extremo. Mais uma semana de excesso de calor, onde o estado deve registrar máximas de 5 graus acima dos anos anteriores. Hoje, nesta terça-feira, as temperaturas ficaram na casa dos 35 graus no termômetro, mas em algumas localidades a sensação térmica chegou na casa dos 48 graus. Tudo isso porque a umidade relativa do ar está muito alta. Aqui no sul do estado, mais perto das áreas de praia, a sensação térmica por volta da 1h da tarde era de 57%. No termômetro, o valor ali que era marcado da temperatura era de 32 graus, mas aquilo que se sentia na pele era por volta dos 50 graus. Então, Santa Catarina também vive dias de forno, de muito calor, com suspensão de aulas em algumas cidades, mas dentro das suas condições de normalidade, tentando
buscando a Defesa Civil fazer aí com que todas as pessoas tenham consciência de se hidratar mais, se manter em ambientes mais refrescados e, é claro, cuidar principalmente de idosos, crianças e, é claro, dos animais de estimação. Se Santa Catarina está assim, imagina só o Rio de Janeiro, que entrou em sintonia com o Caribe. As águas cristalinas, um pouco mais quentes do que o normal, estão atraindo cada vez mais banhistas, de dia ou de noite. O calor e o longo período sem chuvas na cidade do Rio de Janeiro foram fatores que levaram cariocas e turistas a aumentar a procura por praias. Entretanto, um outro fator que também teve forte influência no aumento do fluxo de banhistas na cidade foi o cenário paradisíaco, o que inclusive fez o Rio ganhar o apelido de Caribe de Janeiro. As águas cristalinas e o mar aquecido têm provocado um alto fluxo de pessoas nas praias, até mesmo na madrugada. Vídeos divulgados nas principais redes sociais mostram um grande número de pessoas curtindo o mar à 1 da manhã. As praias da cidade têm sido o recurso natural mais utilizado pela população do Rio de Janeiro. Desde o início de fevereiro, o município tem estado entre as 3 capitais mais quentes do país, uma situação que deve permanecer durante o recesso. De acordo com a previsão do tempo, a partir de sexta-feira, uma nova massa de calor vai chegar ao Rio e vai se estender até o dia 5 de março. Até essa data, não há previsão de chuvas na cidade. E veja a seguir, Vasco da Gama pede recuperação judicial para acertar dívida de quase R$ 1,5 bilhão de reais. E se as mulheres recebessem salário pelo que produzem em casa, formariam o 4º maior PIB do mundo. A empresa de biotecnologia transforma mais de 15 mil toneladas mensais de resíduos da agroindústria em adubos orgânicos e organominerais. Uma solução inovadora e sustentável que regenera os solos agrícolas e beneficia o produtor rural. O que era considerado descartável se transforma em vida para o solo. Todos os anos, 180 mil toneladas de resíduos orgânicos são retirados do meio ambiente e ganham um novo destino através de um processo inovador de biodegradação acelerada, que resulta em adubo orgânico e organomineral, o que traz impactos positivos para o produtor rural e para o meio ambiente. Benefícios eles vão desde a destinação correta, final adequada desses resíduos, tá? Porque quando você fala num resíduo orgânico, dependendo do destino dele, ele ia putrefar em algum lugar. Vindo para cá, nós interrompemos esse processo. Outro detalhe também é transformar isso num biofertilizante. Você evita que outros produtos, tais como agrotóxicos, porque a planta vai estar mais resistente em face da nutrição que o biofertilizante oferece, e não só isso, a produção também de produtos químicos e também adubos químicos. Tudo isso polui a atmosfera. Então, se a gente utiliza esse conceito de consorciar adubação utilizando o biofertilizante, a gente vai estar beneficiando o meio ambiente de diversas formas. Fabiano Arantes é microbiologista e diretor da empresa. Ele explica que os resíduos são disponibilizados pelas agroindústrias. Um contrato define a coleta, recepção, tratamento e destinação final adequada dos subprodutos. Na verdade, existe uma legislação que determina que nós podemos receber resíduos orgânicos classe 2A não inertes, tá? Isso são resíduos, todos eles são caracterizados antes. Eu necessito dessa caracterização para que não haja nenhum tipo de contaminante nesses resíduos. E a gente seleciona e blenda eles de forma que a gente atenda toda a legislação do Ministério da Agricultura. Do animal, do bovino, nós temos aí o rumen, que é o conteúdo estomacal, nós temos raspa de couro, nós temos farinhas que são contaminadas, às vezes não servem para ração, caixas de gordura, lodo biológico. Da suinicultura, o lodo biológico de suinicultura. No caso da Impasa, nós temos a cinza de caldeira. Do setor sucroalcooleiro, nós podemos ver aqui a palha da cana,
a torta de filtro, fundo de tanque de vinhaça. Então, é uma gama muito grande de resíduos que normalmente seriam descartados de uma maneira inadequada. O processo de transformação dos resíduos em biofertilizantes é realizado em 4 etapas. Para cada uma delas é utilizada tecnologia e biotecnologia avançadas, que garante um produto final rico em nutrientes e benefícios para a agricultura. A primeira etapa é a recepção. Depois nós fazemos a blendagem, que é a mistura dos resíduos nos quantitativos corretos. Tá? Aí depois nós fazemos o pré-tratamento dele, que é a questão de você usar alguns biológicos que eliminam o odor e finalmente a gente vai para as leiras para o tratamento efetivo de fato. Tá? Esse tratamento efetivo, aí ele é feito em 4 etapas. São 4 aplicações biológicas, com revolvimentos, com aeração, com homogeneização, até chegar no ponto de secagem e depois peneiramento. Enquanto a adubação química tem problemas com a perda de nutrientes pela água e o bloqueio do fósforo no solo, os biofertilizantes oferecem uma solução sustentável. Eles usam micro-organismos para liberar nutrientes como fósforo e potássio, deixando-os disponíveis para as plantas absorverem. Como o produto ele é específico para fazer perfil de solo, é para o solo, ele é um produto multinutriente, porque ele tem os macronutrientes primários, secundários, micronutrientes, tem carbono orgânico, substâncias úmicas, ácidos orgânicos. Então ele tem uma especificidade de corrigir o solo, de melhorar a qualidade da estrutura física, química e biológica do solo. Então, consequentemente, qualquer tipo de cultura que eventualmente for utilizada num solo que recebeu o biofertilizante, ela vai se beneficiar, vai estar mais resistente e menos suscetíveis a pragas e doenças. A consorciação entre adubo orgânico e químico se destaca como uma prática inovadora e eficaz na agricultura moderna. Essa técnica aproveita os benefícios de cada tipo de adubação, melhorando o desempenho do solo e aumentando a produtividade. Nós temos um produto aqui que ele é vivo. Ele é um produto que vai possibilitar, inclusive, corrigir solos que já estão salinizados ou acidificados com o uso sistêmico do químico. Ele é um complemento perfeito para auxiliar até o químico na produtividade. Os biofertilizantes também trazem benefícios diretos aos produtores rurais. A redução de custos operacionais e aumento da qualidade das lavouras se destacam como alguns dos principais diferenciais. A consorciação, o nosso produto fica mais barato que a adubação convencional, quando você consorcia 50% do químico com uma fração do orgânico. A gente consegue aumento de produtividade e ainda tem aquela questão de recuperar e melhorar o verdadeiro patrimônio do produtor. Porque o verdadeiro patrimônio do produtor não é o milho, não é a soja, é o solo. Então, quando a gente faz essa consorciação, a gente possibilita redução de custo, aumento de produtividade e melhoria da qualidade do solo, que é o patrimônio do produtor. O Vasco da Gama pediu recuperação judicial. A medida faz parte do planejamento do clube para uma futura reestruturação financeira. O clube tem uma dívida de quase R$1,5 bilhão de reais. A reestruturação financeira do Vasco da Gama já era aguardada. O clube planejava esse movimento desde setembro do ano passado. Em nota, o clube explicou que pediu 2 medidas, uma como empresa e outra como time de futebol. A mais importante é a SAF, porque é lá que está a maior parte das dívidas. Segundo uma assessoria contratada pelo clube para fazer o processo, a dívida se aproxima de R$1,4 bilhão de reais. Quando é apresentado um pedido de recuperação judicial, a intenção é receber um desconto de 80% no valor da dívida, mas isso pode variar de caso a caso. O que sobra geralmente é quitado em um prazo mais longo, como de 10 anos. A próxima etapa será a homologação do pedido. Enquanto isso não acontece, o Vasco ganhará uma pausa dos credores na cobrança da dívida. Outros clubes brasileiros já recorreram à recuperação judicial para colocar as contas em dia, como Cruzeiro e Curitiba. Agora é a vez do Vasco, que passa a acreditar até em conseguir novos investidores, uma vez que a Master 777 foi afastada do controle do clube. Um relatório de uma organização não governamental que atua em mais de 100 países
revelou que as mulheres são mais importantes do que parecem. Além de mães e esposas, tem sempre o lado dona de casa. E é aí que, se recebessem pelo que fazem, formariam o 4º PIB mundial. Haja riqueza. O trabalho das mulheres, seja no mercado formal ou nas atividades domésticas, ainda enfrenta grande falta de reconhecimento no Brasil. Responsáveis pela maior parte das tarefas de cuidado com a casa e a família, muitas acumulam funções sem remuneração, o que impacta diretamente a qualidade de vida e a oportunidade profissional. De acordo com os dados da Oxfam, caso o trabalho doméstico e de cuidado fosse contabilizado, as mulheres movimentariam cerca de 10 trilhões de dólares na economia global, se tornando o 4º maior PIB do mundo. No Brasil, 90% dessas atividades ocorreram de forma informal dentro das famílias e cerca de 85% da carga recai sobre as mulheres. Essa sobrecarga gera consequências como dificuldades na inserção e progressão no mercado de trabalho, maior índice de esgotamento físico e mental e a necessidade constante de equilibrar múltiplas responsabilidades. Segundo estudo recente, mães que trabalham têm 81% mais chances de sofrer com o burnout, evidenciando o impacto da dupla jornada. Especialistas apontam que mudanças estruturais são essenciais para reverter esse cenário, como maior divisão das responsabilidades domésticas entre homens e mulheres, políticas públicas que valorizem o trabalho de cuidado e iniciativas empresariais que ofereçam suporte, como creches e licença parental igualitária. Para eles, sem essas transformações, a desigualdade de gênero continuará sendo um obstáculo ao avanço feminino na sociedade. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.